boa tarde. Meu nome é João Marcos Paladino Coelho. Eu sou professor de História e História da Arte. Além disso, também eu sou fundador do colégio Phronesis Christian School, o primeiro colégio cristão clássico do Brasil e também da América do Sul. Nós começamos esse trabalho em 2016, né? 2016, 2017, 2018, então a gente estamos começando nosso 4º ano letivo e tem sido um desafio que Deus tem nos abençoado, tem nos dado graça dia após dia. Claro que em algum momento pode surgir alguma pergunta que não seja de história, mas seja como é que foi que você abriu o colégio? Se der tempo a gente responde. Mas propriamente a ideia aqui é a gente saber como a história funciona como um artifício para a educação cristã clássica. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma estatística. Quem aqui é professor? Levanta a mão, por favor. Ok, boa parte da história. Quem aqui é pai educador? Quem já pratica homeschooling? Quem aqui é só curioso mesmo? Tá. Que bom. Saibam que curiosidade é um dos 8 princípios da educação cristã clássica. Então vocês já estão no caminho certo. No nosso workshop, a gente vai tentar responder como as narrativas da história podem nos servir no modelo de educação cristã clássica. Então, basicamente, a nossa fala aqui vai estar dividida em, primeiro, um panorama histórico da ciência histórica e depois de como nós podemos aplicar a história às 7 artes liberais. Ok? Bom, nosso primeiro slide vai mostrar aí para a gente o seguinte: a ciência histórica, tal qual nós conhecemos hoje, é resultado de séculos de transformação do entendimento de o que seja história. Ou seja, história como nós conhecemos hoje enquanto ciência, né, a ciência histórica tal qual nós conhecemos hoje, não foi sempre assim. Quando a gente fala, por exemplo, de Odisseia, Ilíada, Eneida, a gente tem ali relatos históricos que não seguem os padrões científicos que nós utilizamos hoje para a produção do saber histórico, tá? A história, uma definição simples de história pode ser a seguinte: a história é o estudo do passado através dos documentos, a partir dos documentos. Então a história não é somente olhar para o passado, mas é olhar para o passado a partir de documentos. E João, que documentos são esses? São o que nós chamamos de fontes primárias, ou seja, aquelas fontes que foram produzidas no tempo em que nós queremos estudar. E essas fontes podem ser tanto materiais como imateriais. Ou seja, fontes materiais nós temos um documento baixado pelo rei, nós temos vasos, nós temos pinturas, nós temos fotografia, e fontes imateriais nós temos lendas, nós temos músicas, tudo aquilo que é de tradição oral, ok? Todo mundo pegou isso? Ótimo. Então a história é estudar o passado a partir destas fontes, como nós acessamos essas fontes e escolhemos, então, criar a narrativa que nós pretendemos criar. Bom, na Antiguidade Clássica, a história, ela aparece como uma narrativa das tradições orais dos povos. E a gente vê isso, por exemplo, na Odisseia. Quem aqui já leu a Odisseia de Homero? Ótimo. A Odisseia nada mais é do que a história de Ulisses, né, Odisseu, voltando para Ítaca. E a gente sabe que a volta dele para Ítaca é o que virou hoje um adjetivo, né? Foi uma odisseia, né? Foi algo gigantesco, cheio de monstros mitológicos, deuses, brigas entre os deuses. E a gente vai parar para pensar e falar assim: João, a Odisseia nos serve como fonte histórica? Sim. Porque na antiguidade não se havia necessidade de separar o que era fantasioso, mitológico, do que eram os fatos históricos. E esse é o interessante da literatura.
A literatura nos serve como fonte histórica a partir do momento em que ela é um trabalho, de alguma forma, psicanalítico do autor e da sociedade que ele está incluído. Quando nós lemos uma obra de arte, seja ela literatura, seja uma pintura ou uma escultura, quando lemos uma arte, nós estamos lendo algo que é filho do seu próprio tempo, que é produzido num determinado espaço-tempo, e isso deve ser levado em conta na sua concepção, no seu desenvolvimento. Então, a preocupação de Homero, por exemplo, que é uma figura histórica que nós não temos certeza se existiu de fato ou não, é de um autor que resolveu preservar de maneira escrita uma cultura até então oral. Uma história que se passava de pai para filho, de pai para filho. Se a gente falar, por exemplo, de culturas africanas até o século XV, nós temos aí basicamente tradição oral. E aí quem nos ajuda muito a entender isso, para quem gosta de história africana, é o Pepe Tela, né? Tem bastante material aí para nos ajudar nisso. Então, a gente tem esse ponto importante da cultura imaterial. Agora, se junta a esse ponto um fato interessante. A educação, nessa época, condicionava o estudo da história a uma ciclicidade. Quem acredita aqui que a história se repete? Hoje vai ser o dia de desfazer os mitos. Acreditava-se que a história era cíclica. Cícero vai chegar a dizer que a história, enquanto disciplina, é historia magistra vitae, ou seja, a história é mestra da vida. Ela tem um único e simples ofício de nos ensinar pelo exemplo o que já aconteceu para não cometermos tais erros. E, portanto, acaba que dentro dessa visão, a história passa a ser uma espécie de predição do futuro. Porque se eu sei que toda vez que nós temos uma crise econômica aplicada às comunidades pobres, acontece tal coisa, então eu sei que se isso acontecer em 2020, a gente já sabe o resultado. Só que tem um probleminha nesse ponto de vista. O problema desse ponto de vista, justamente quem nos ajudou a desfazer, foi uma pessoa chamada Santo Agostinho. Por que a ideia de ciclicidade ela era presente? Porque a astronomia, uma das 7 artes liberais, que sempre conduziram o estudo científico na época da antiguidade, ela é aparentemente cíclica. Aparentemente, todo dia e todo ano acontecem as mesmas coisas. Os planetas passam pelos mesmos lugares. As constelações estão sempre encontradas nos lugares em que elas estão dispostas. Se, por exemplo, para nós aqui no Brasil, nós olhamos o Cruzeiro do Sul e sabemos definir onde está o sul, o norte, o leste e o oeste. O pessoal lá dos Estados Unidos, eles olham as estrelas polares, eles sabem onde estão o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, o que a gente pensa? Se a vida é cíclica, por que a vida humana também não é cíclica? E é por isso que até mais ou menos final do século XVIII, somente com a quebra da Revolução Francesa, acreditava-se que o quê? Quem nasceu camponês, morre camponês, e seu filho vai ser camponês, e assim por diante. Porque a sua vida é cíclica, não há possibilidade de mudança da sua característica em si. Então, as origens sociais e geográficas de alguém definia quem esse alguém era. E por isso o estudo da astrologia também fazia tanto sentido nessa época, porque podia-se ver como os signos nos céus definiam a ciclicidade da atitude do ser humano. Ok? Mas alguém não tão importante, chamado Santo Agostinho, resolveu quebrar com essa ideia. Mas ele não quebra com essa ideia necessariamente propositalmente. Ele não chegou e pensou, não, agora eu vou desfazer essa ideia de história pagã. Santo Agostinho escreve um livro chamado A Cidade de Deus, onde ele escreve num contexto muito específico, que é o contexto da queda de Roma. Roma, em 410, é saqueada por Alarico. Roma está sendo cada vez mais invadida pelos bárbaros.
E a ideia é que Roma está caindo, e se Roma cair, nossa vida cai junto, porque todos nós dependemos do Império Romano, do Sacro Império Romano. E aí Agostinho vai escrever na Cidade de Deus, basicamente, dentro de todos os seus argumentos teológicos, é o seguinte: olha, peraí, a nossa história não é a história de Roma. A nossa história está incluída numa linha de tempo que é anterior a Roma. Nossa história começou em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a nossa história tem um fim, que está lá em Apocalipse. Novo céu e nova terra. Então a nossa história não acaba com Roma, ela acaba com Apocalipse. E ela começa com Gênesis. Então não foi a diarquia de Rômulo e Remo que definiram o que seria a nossa história. Foi Deus criando todas as coisas. O que Santo Agostinho fez com a história aqui? Antes a história era um ciclo. Ele simplesmente abre esse ciclo. Não necessariamente deixando a história linear, ok? Como uma grande linha. Entretanto, ele também automaticamente vai começar a produzir a ideia de que depois alguns monges no século VI vão começar a definir e dividir a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Quando nós fazemos isso, automaticamente a história não pode mais ser cíclica. Ela não pode mais se repetir, porque agora ela tem um começo e tem um fim. E se ela se repetir, ela deixa de ter um começo e de ter um fim. Conseguem perceber isso? Então a nossa história ela não é mais um ciclo fechado, repetitivo. Ela agora é uma linha do tempo, não necessariamente reta, mas é uma linha do tempo que culmina no novo céu e na nova terra. Isso é ótimo. Com essa visão de história, nós começamos a entender que o ofício do historiador não seria daquele que prediria o futuro propriamente, mas é aquele que analisa o passado para encontrar as explicações do presente. Nós não estamos mais olhando para a história como aquele que, crise monetária, tá bom, eu lembro dessa crise monetária, então se nós tomarmos tal atitude, vai acontecer isso. Não é isso. Não, estamos nessa crise porque tais atitudes foram tomadas outrora. Para quem gosta desse assunto, um livro que trata bastante sobre o desenvolvimento da ciência histórica é Futuro Passado, do Reinhard Koselleck. E aí ele conta uma história muito interessante que um ministro de uma região ali da Bretanha, da Inglaterra, sugere que para solucionar o problema financeiro do local, que se emitisse mais papel moeda para pagar a dívida. Teve um candidato que falou alguma coisa dessa, não sei quem é. E aí eu imprimo mais dinheiro. E aí um deputado falou assim: caro ministro, o senhor sabe muito bem que nas obras de Tucídides, o grande historiador antigo demonstrou como essa excessiva impressão de papel moeda em Atenas causou um problema econômico na cidade. E aí o ministro, para não parecer burro, ele falou: não, claro, com certeza, esse é um ponto importante a levar em conta. Só que o ministro esqueceu que nunca houve papel moeda em Atenas. Mas por que o deputado usou isso? Porque na nossa cabeça a história é cíclica, ela se repete. Então se Atenas deu errado, vai dar errado também na Inglaterra. Mas a gente tem que entender que o contexto social é outro, os atores sociais são outros. O presidente aqui que veio da terra de vocês, a gente viveu uma grande crise econômica com ele, correto? Vivemos uma outra crise econômica. Será que o fato de, pelo que aconteceu anteriormente, nós conseguimos já prever o que aconteceria nessa crise? Não. Primeiro porque o presidente de vocês não resolveu nada. A presidente também que estava lá resolveu menos ainda. Então a gente tem aí diante de nós uma noção de que os atores sociais mudam, as disposições mudam, e jamais tomar uma decisão igual trará uma consequência igual, porque as pessoas são diferentes. Quem elegeu ninguém elegeu o Sarney, mas quem elegeu o Tancredo Neves foi também o Congresso. Mas vamos botar quem elegeu o Collor foi o pai de vocês.
ou alguns dos senhores que estão aqui. Mas quem elegeu a Dilma Rousseff, provavelmente já foram outros. E muitos do que elegeram naquela época já não existiam mais na época da Dilma. Vocês entendem como as coisas mudam? Então, necessariamente, não pode ser a mesma coisa. É impossível que seja a mesma coisa. Então, ao longo do século XV, a história ainda não se apresenta enquanto ciência propriamente. Existe, por exemplo, um relato de Pero Godinho, da história do Brasil, muito interessante. Ele nunca esteve no Brasil, mas ele escreveu uma história do Brasil, lá no século XVI. E aí ele escreve assim, que quando ele esteve em Santos, ele encontrou um animal com cara de tigre, corpo de urso, e aí ele viu um índio pegando esse urso e matando esse urso, e tudo isso, assim, de uma maneira bem fantástica. Mas por que ainda assim esse relato é considerado história por nós historiadores? Porque ali a gente consegue discernir que contexto histórico aquilo está sendo produzido e quais informações dali podemos reter a partir de análise de outros documentos, além da literatura de Pero Godinho. Tudo bem até aqui? Bom, no século XIX a gente tem um turning point, a gente tem um ponto de mudança que é o positivismo. O positivismo muda a cabeça da ciência histórica e passa a tratar a história como ciência de fato. E essa ciência histórica positivista, ela é aquela centrada nos grandes nomes, talvez que muitos de nós tenhamos aprendido na sala de aula. Gravar o nome dos grandes presidentes, dos grandes heróis e tudo mais. Isso não é ruim não, tá? Incentive os seus alunos, principalmente se tiver professoras aqui do Fundamental 1, incentive os seus alunos a saberem o nome dos heróis da nação. Mas essa é uma história que acreditava-se ser linear, e que o ofício do historiador era encaixar peças de quebra-cabeça para construir a verdade histórica com A maiúsculo. E aí, nesse meio termo, surge um tal de Karl Marx, que vai falar, não, a história não está preocupada com isso, a história está preocupada com as macroestruturas, economia, tudo isso é importante, política. E aí ele desenvolve um materialismo histórico, toda a sociedade gera um germe, esse germe destrói a sociedade anterior e cria uma nova sociedade, e agora a gente está com a burguesia, o proletariado vai se levantar, vai destituir a burguesia, determinar a ditadura do proletariado, até construir uma mente, por tempo indeterminado, para construir uma mente comunista, e desenvolvendo essa mente comunista, nós podemos nos desfazer do Estado e toda a hierarquia e autarquia, porque nós viveremos com tudo em comum. É bonito, né? Eu gosto dessa definição. Pena que ela é mentirosa. E aqui um parêntese importante que eu fiz no outro workshop, falo aqui para vocês. Esse jeito apaixonado de apresentar o marxismo é o que o seu filho, o seu aluno, vai aprender na universidade. Então, se você não for honesto o suficiente para apresentar o contraditório para ele, quando ele chegar na universidade, ele vai ouvir um cara que ama isso, que o seu primeiro amor é isso, e depois não se pergunte por que seu filho abandonou a fé. Na década de 20, especificamente, a história ainda ganha um outro significado a partir da Escola dos Análises. A Escola dos Análises foi uma reunião de historiadores que decidiram reformular o jeito de pensar a história. Em 1929, propriamente, um cara chamado Mark Bloch e um outro chamado Lucien Febvre, eles vão se juntar e vão determinar que a história ela não é sobre macroestruturas, nem sobre grandes nomes. A história é uma análise documental do passado e que tem em si diversas perspectivas diferentes. É como se fosse o seguinte, se eu pedisse que ao final dessa apresentação aqui, cada um de vocês escrevesse um relato do que foi apresentado aqui, eu tenho certeza que esses relatos poderiam ser bem distintos um do outro. Primeiro que vocês estão em posições geográficas diferentes uns do outro. Enquanto um pode estar de frente para mim, outro pode estar de lado. Um pode ter visto algo que o outro não viu. Um pode ter percebido algo que o outro não percebeu. E não é pelo fato dessas perspectivas serem diferentes que a verdade se torna relativa. Pelo contrário, isso mostra de como a verdade ela pode ser grande, mas ela é única, porque a verdade houve um workshop aqui dentro desse auditório. Entende isso? Então o que ele vai falar nós podemos analisar sim pelo lado econômico, sim pelo lado político, mas tem um lado cultural.
Mais na frente, na década de 70, se desenvolve o que a gente chama de microhistória. Eu pegar a vida de uma pessoa específica e, a partir dela, traçar perfis históricos de comportamento, ou história da vida privada, né? Eu poder olhar qual tipo de medicamento, qual tipo de tecido as pessoas usavam para se vestir e entender todo um comportamento social naquele período. A história, então, ela é ressignificada enquanto ciência e passa a ser uma ciência que olha para o passado, não tentando descobrir a verdade plenamente, mas ver as perspectivas da verdade e entender que nós podemos vê-la de diversos pontos de vista diferentes. Agora, não caiam no conto que se repete por aí, o Rubem Alves usava para justificar as muitas religiões. A história de que chegou um grande elefante na cidade e 5 cegos foram lá tocar no elefante, e aquele que tocou no rabo falou que o elefante parecia uma cobra, o que tocou na orelha falou que parecia uma folha de palmeira, o outro que tocou no tronco falou que tocou na pata, parecia um tronco. E aí o que o Rubem Alves conclui? A verdade é relativa. Não, amigo, a verdade não é relativa. Aquilo dali era um elefante. O cego é que não sabia que aquilo era o rabo do elefante. O problema é do cego, não é do elefante. O erro está no cego. Não estou falando que quem é cego é errado, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Estou falando que o erro está no cego de não compreender a totalidade do elefante. E não no elefante em si. Oi? Exatamente. Tem isso também. A arrogância de você dizer, não, eu sei o que é o elefante, vem comigo que eu vou te contar. Isso é desonestidade intelectual, porque ele sabe o que ele não sabe. Mas ele arroga isso para si. Bom, todo mundo me acompanhou até aqui? Podemos seguir? Então, o que a história tem a ver com as 7 artes liberais? Essa é uma pergunta. Primeiro, antes disso, eu quero definir com vocês um pouco do que é educação cristã clássica. Tá? Então eu vou dar aqui 3 definições básicas. A primeira eu tirei do livro A Tradição das Artes Liberais, do Mr. Clark e do Mr. Jen, do The Geneva School, lá em Winter Park, Flórida, que diz o seguinte: a educação cristã clássica é fundamentada na piedade e se propõe a transmissão da cultura da igreja através de um corpo docente que ama a verdade e cultiva as virtudes dos estudantes como um todo, razão, emoções e volições, além de nutrir o seu amor pela sabedoria e seu serviço fiel a Cristo. Ok? Então, essa é uma das definições de educação cristã clássica. O estudo das artes liberais está relacionado com o estudo de uma herança ocidental para moldar os corações a partir das virtudes. Virtudes essas que as 7 artes liberais nos dão. É importante entender que as 7 artes liberais não são disciplinas. As 7 artes liberais são ferramentas. Elas são lentes pelas quais nós enxergamos o mundo criado de Deus. É a ideia do seguinte, é uma ideia teológica da diafania, que é o seguinte: Deus expressou a sua eterna beleza na criação do universo, numa criação espacial e temporal. E, portanto, nós devemos contemplar a partir das lentes corretas essa beleza eternal de Deus materializada no espaço-tempo. Ok? Isso foi exatamente o que Deus fez e deixou como orientação para a gente. Deus criou tudo em 6 dias e no final ele disse que isso é muito bom. Às vezes a gente acha que o muito bom é só aplicado ao homem. Não, é muito bom porque tudo é muito bom. Tudo é harmônico. Tudo representa a beleza eterna e perfeita de Deus. E aí o que Deus faz depois disso? Descansa. Não que ele estava cansado de trabalhar 6 dias, mas porque ele começa um ato de contemplação, de contemplar a sua própria beleza, e isso é tão bom a ponto dele dar um dos mandamentos: guardem o sábado. Sem entrar aqui na discussão sabatista, guardem o sábado, guardem o momento em que vocês contemplam a minha beleza revelada no espaço-tempo. Isso é o estudo das 7 artes liberais. Agora, a definição que eu uso na minha escola:
A educação cristã clássica ela é enraizada na civilização e cultura ocidentais, desenvolvida pela igreja, fundamentada na piedade e governada pela teologia, empregando um currículo histórico e a pedagogia das 7 artes liberais, a fim de cultivar homens e mulheres caracterizados pela sabedoria, virtude e eloquência. Funda-se, portanto, na realidade e destina-se a prover a transcendência, visando educar pela elevação dos níveis de consciência existencial. Ok? Então, isso é educação cristã clássica. É piedade, é tradição da igreja, juntada com uma herança ocidental, que deve cultivar essas virtudes no coração desses estudantes, levando-se a elevar existencialmente. A ideia aqui é da palavra grega de êxtasis, de você se levantar do lugar onde você está. Essa é a ideia da palavra no original grego. Êxtase é você se lançar para um novo degrau, para um novo momento. Então é a elevação do nível de consciência existencial que há em você. Compreender o mundo de uma maneira melhor. O que eu tinha dito antes? As artes liberais são as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo. Elevação de um nível de consciência existencial. Eu vejo o mundo criado de Deus de uma maneira diferente, mais elevada. Que maneira elevada é essa? A partir das virtudes. E que virtudes são essas? Que a palavra de Deus nos orienta. Santo Agostinho vai dizer que sem o trivium e o quadrivium você nem consegue estudar direito a palavra de Deus. Essa é a última definição, acredito eu. Uma educação cristã clássica nutre a próxima geração de cristãos para viver uma vida marcada por um profundo entendimento de Cristo, seu universo, seu povo e seu caminho. A partir do Criador e da sua santa palavra, podemos estudar nosso mundo objetivamente. Só Ele é a única possibilidade lógica de explicação do universo e de como tudo se relaciona. Exatamente o que foi dito aqui na palestra. A fragmentação não corresponde a um Deus criador, porque se Deus criou todas as coisas, Ele é o ponto de onde divergem todos os conhecimentos. E se, portanto, nós fizermos o caminho de volta de todos os conhecimentos, nós vamos convergir em Deus, porque Deus é o criador e botou e manifestou as suas características na criação. Então não faz sentido sem Deus, porque sem Deus nós não temos nem como estudar um universo, seria um multiverso, seriam espaços de diferentes amostragens e de conhecimentos. Pois bem, tudo bem até aqui? Mas a pergunta que fica é, João, a história não é uma das 7 artes liberais. Então, por que você está aí tentando defender a história, se a história não é uma arte liberal? Porque se ela fosse tão importante assim, ela tinha virado de arte liberal. A gente mudava para 8, estava tudo certo e ficava bem localizado. Mas é porque a história ela não é uma arte liberal, mas ela está por detrás de todas as artes liberais. Compreender e ter uma noção correta das artes liberais é você compreender e entender o contexto histórico em que cada uma desses conhecimentos e saberes foram produzidos e se desenvolvem. E aí eu botei alguns tópicos, 4 tópicos na verdade, do que a história nos serve enquanto educadores cristãos clássicos. E aqui, isso não é só para quem é professor de história aqui. História da arte. Bom, mais alguém de história? Que bom, fico feliz por vocês. História. Então, não é necessariamente só na nossa aula de história que a gente usa isso, não. Isso é para você, professor de biologia, ciências, português, inglês, para você, diretor, para você, pai homeschooler. Primeiro a história nos provê exemplos morais. Espera aí, João. Você acabou de criticar o Cícero, porque ele falou que a história era a mestra da vida, e você está falando que a história nos provê exemplos morais? Você é contraditório. Não. Sim e não, mas não. Por que não? Porque
Quando eu falo aqui de exemplos morais, eu não estou falando de exemplos em que nós vamos olhar e dizer: ah, eu sei o que vai acontecer comigo porque isso aconteceu com ele. Não é isso que eu estou falando. Não nesse sentido ciceroniano de história mestra da vida que eu estou falando. É claro que a história tem algo a nos ensinar, porque toda a ciência nos ensina sobre um aspecto da criação de Deus. Mas ela nos ensina a olhar os exemplos morais e copiar esses exemplos morais, não porque nós sabemos o que acontecerá se agirmos como eles, mas por saber que ter essas características é algo elevado e Deus nos encoraja a fazer isso. Mas a gente sabe também que há uma surpresa de saber como vão se apresentar os desafios diante de nós. Em segundo lugar, nós temos também a história como uma demonstração da vileza, da depravação total do coração do homem. Só a história pode mostrar o quanto o homem pode ser mau, pode ser ruim. Aí está o Holocausto, o nazismo, que não nos deixa mentir. O que foi o processo do nazismo? Eu desumanizo o judeu, torno ele menos humano do que eu e, portanto, eu me sinto à vontade de matá-lo. Só que o processo de desumanizar o outro me desumaniza também e, portanto, todos deixam de ser humanos porque nós deixamos de contemplar a característica básica de cada ser humano, que é ser formado à imagem e semelhança de Deus. Por que nós não matamos um ao outro? Porque é intrínseco a nós a ideia de que há uma valoração de cada ser humano. E que valoração é essa? O que é o princípio do direito da dignidade humana? Que dignidade é essa? Sem Deus, essa dignidade não faz sentido. A dignidade de cada ser humano é o fato dele ter sido feito à imagem e semelhança de Deus e, portanto, nós não o matamos. E se o matamos, deixamos de ser humano. E se deixamos de ser humano, nós também não valorizamos essa imagem de Deus e nos tornamos cada vez mais maus e pecadores. Eu costumo brincar que, dependendo da situação, de tão mal que a pessoa pode ser, se o diabo encarnar ali na frente dela, dá uma surra no diabo, que ela não admite ninguém mais mal do que ela. O ser humano é ruim. O ser humano é ruim mesmo, né? Porque ele é pecador. Sem Cristo ele é pecador. E a história então nos serve para mostrar: olha o que o pecado pode trazer para o mundo, por mais simples que ele possa parecer. A gente tem outros exemplos de vileza. Quem é que já ouviu falar de Holodomor? 1, 2. A estatística está melhor do que na outra. 3, 4. Está melhor. Holodomor foi um massacre feito por Joseph Stalin, que matou muito mais do que o Holocausto judeu. Inclusive, os índices de mortes do comunismo superam as duas guerras juntas. Estima-se aí, os mais bondosos estimam por volta de 200 milhões de mortos pelo comunismo, tá? Entre os motivos fome, guerra, campos de concentração e tudo mais. Ok. Terceiro ponto, a história nos provê uma perspectiva da nossa vida e do que nos antecederam para agirmos com sabedoria. Aqui é uma ideia basicamente aristotélica e tomística de que olhar para a sua própria história e agir com sabedoria é o ofício, como se fosse um ofício dos arquitetos. O que o arquiteto faz? O arquiteto faz uma planta, levanta tudo, faz a maquete e ele consegue ver onde ninguém vê nada, um prédio muito bonito. E aí ele leva você naquele campo feio, cheio de mato e fala: não, aqui vai ter uma torre, aí aqui a gente vai ter um parquinho, aquilo tudo feio, cheio de pneu. Porque o arquiteto consegue com sabedoria ver e ainda mais articular a mão de obra necessária para fazer aquilo acontecer. Liga para o pedreiro, carpinteiro e tudo mais e faz aquilo acontecer de uma maneira geral. Quando Aristóteles fala isso e São Tomás de Aquino ecoa essa ideia de que a sabedoria é a virtude dos arquitetos, ele está querendo nos mostrar exatamente que essa virtude nos ajuda a construir a nossa história. Não aqui que eu estou excluindo que Deus é soberano e transforma a nossa vida e Ele guia a nossa vida de acordo com a sua vontade. Mas existem as nossas escolhas, existem as nossas responsabilidades. E essas responsabilidades estão ligadas intimamente com o fato de como nós escolhemos com sabedoria.
né? Eu sempre brinco com os meus alunos, não espere que Deus vai gritar e falar, case-se com fulana. Não vai. Você que tem que julgar todos os aspectos, os atributos da pessoa e dizer, vale a pena. Não, não vale a pena. Tem gente que espera Deus fazer igual fez no livro de Daniel, né? Escrever na parede o nome do caboclo lá. Enfim, não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque Deus não faz assim. Tá? E mais do que isso, a história mostra pra gente que se nós olharmos para a nossa própria história, nós podemos entender porque nós estamos onde estamos e daí então planejar como nós conduziremos nossa vida daqui adiante. E olhar para os que nos antecederam é também um exercício de olhar, olha o que foi construído até agora, eu não preciso reinventar a roda. Eu tenho aqui todo um histórico que me segue e esse histórico me servirá para seguir adiante. É mais ou menos a ideia do que Isaac Newton disse. Só cheguei onde eu cheguei por estar olhando, né, por estar sobre ombros de gigantes. E isso é importante para os seus alunos. Ponha os seus alunos sobre ombros de gigantes. Mostre para ele que vale a pena ser cristão e ser engenheiro, e ser cientista, e ser historiador. Porque qual é a vantagem de ser cientista e cristão? Fala para mim. Além de ser achincalhado na universidade, chamado de burro, ignorante, gado ou qualquer coisa desse tipo. Que incentivo você está dando ao seu aluno de entender que estudar faz parte da vida cristã dele? Mas sabe quando ele vai entender isso? Quando você pega um Blaise de Pascal e mostra para ele quão brilhante esse homem foi e transformou a sua sociedade. Como um Francis Bacon mudou todo o esquema de análise científica sendo cristão. Quando você mostrar para ele que fazer ciência até o século XVIII é coisa de padre, coisa da igreja, não é coisa de pagão ou qualquer coisa desse tipo. Quem se interessava em estudar a natureza era a igreja. Inclusive, é a nossa herança judaico-cristã que nos permite ter a ciência como a gente tem hoje. Porque na antiguidade, a maioria das religiões eram animistas, ou seja, atribui ânimos e espírito às coisas. Essa cadeira é um Deus, essa luz é um Deus, essa flor é um Deus, tudo é um Deus. E se tudo é Deus, desvendá-la é sacrilégio. Agora, na mentalidade judaico-cristã, não. Ora, isso aqui não é divino. Foi feito pelo divino, mas não é divino. E Deus mandou lá em Gênesis 2, eu sujeitar essa criação e criar cultura a partir dela. Então eu vou estudar isso. E só foi por isso que a gente tem ciência moderna. Agora chegam meia dúzia de gente criada com todinho, dizer que religião e religião e ciência não tem nada a ver. Não tem nada a ver você que surgiu no século XIX e quer destruir quem surgiu há 20 séculos atrás. Você não tem nada a ver com a ciência. Você que criou tantos problemas para a ciência com a sua ausência de Deus, que você não consegue responder uma das suas perguntas. Hoje nós temos uma ciência que tem muito mais pergunta do que resposta. Não no sentido bom de questionamento, mas no sentido de nós criamos problemas e que sem Deus nós conseguimos responder nada. Tá aí a física e a química quântica para provar isso, né? Bom, então apresente esses exemplos e a história nos serve dando contexto em que os saberes foram produzidos e quais os seus propósitos. Ou seja, você vai falar de língua, você vai falar de Darwin, você tem que falar em que contexto histórico aquilo foi produzido. Pensa comigo, darwinismo. O que é o darwinismo? É uma teoria evolutiva que surge no final do século XIX, opondo a teoria de Lamarck, dizendo que os seres são selecionados pelo meio e eles se adaptam às necessidades que se mostram diante deles. E provavelmente a gente teve toda uma história de evolução ao longo dos milhares de anos, quando a gente teve ali toda uma cadeia de evolução. Entretanto, a gente não sabe muito bem como o homem surgiu, porque a gente tem um elo perdido dessa cadeia, que a gente não sabe quem é. Darwin faz isso no século XIX. O que está surgindo no século XIX junto? Marx, Freud, Nietzsche. Não é por acaso.
Desses que eu falei para vocês, sabe quantos eram alemães? Dos 4? 3. Você ainda se surpreende que as 2 guerras mundiais foram provocadas pela Alemanha? A inteligência alemã, ilustrada inteligência alemã, estava formada nisso. Diz que Deus não pertence mais à sociedade. Marx manda fora Deus da sociedade. Darwin tira Deus da criação. Freud tira Deus do inconsciente. E chega Nietzsche e fala, Deus está morto. Um arremate perfeito. Quando você ensina darwinismo para o seu aluno, não é só você dizer assim, mas nós cristãos acreditamos que nós viemos do Adão e Eva. Ele vai achar que você é um boboca, porque você acredita numa história da carochinha. Mas você tem que mostrar que a história da carochinha é essa e não a verdade de Deus. Mas você só mostra isso mostrando o contexto que isso foi pensado e como isso se desenvolveu. O que foi a Primeira Guerra Mundial, se não a consequência de um darwinismo social aplicado na prática? Minha sociedade é superior à sua e, portanto, eu vou selecionar as sociedades mais fortes. Guerra Mundial. Eu sou mais forte que você, deixa eu dar um tiro em você. É muito importante a gente entender que a história, ela nos serve dando os exemplos necessários para que nós eduquemos corretamente as nossas mentes e os nossos alunos. Interessantemente, a gente precisa entender, como já diria um sábio, que quando a gente olha para trás, a gente perde um olho. Mas quando a gente olha para frente, a gente perde os 2. Olhar para trás é o sentido de nós conseguirmos entender o que veio até agora e entender por que nós estamos como estamos. Mas há um desafio que nós cristãos temos que nenhum dos meus colegas historiadores não cristãos tem, que é essa aqui. O ensino correto da história não só fala do passado, mas para nós cristãos aponta para a esperança da glória eterna. Nós não só olhamos para o passado, nós olhamos para o passado esperando a glória eterna. Quando Deus orienta lá em Deuteronômio, dizendo, falem para os seus filhos a todo momento o que Deus fez em Israel, não é porque Deus acreditava de maneira inocente de que se de fato os pais de Israel contassem os feitos de Israel, tudo daria certo, ninguém pecaria, Israel estaria o máximo. Como se Deus fosse um grande... é verdade, né? Será que o fato deles guardarem, eles não vão mais pecar contra mim? Não, Deus sabia que Israel não ia seguir, ainda que todos falassem aquilo o tempo todo. Porque falar sobre o que aconteceu não era para redimir aquelas pessoas pelo passado, mas era para apontar para elas para o que vinha, para o que viria. Olhar para a história de Abraão era olhar para a história da promessa de Abraão e não para o que Abraão fez, porque se olhasse para o que Abraão fez, ninguém queria ficar com Abraão. Que Abraão deu a sua esposa porque ele estava com medo, que Abraão usou a concubina da esposa porque ele não acreditava em Deus. Não é por causa de Abraão, é por causa da promessa que foi feita a Abraão, da promessa que foi feita a Moisés, porque eu vou levantar no meio de vocês alguém semelhante a você, Moisés. E aí você chega lá em Lucas 7, o que tem? O povo se admirava com a mansidão que Jesus falava, e eles citam exatamente em Lucas 7 o mesmo versículo que fala que Deus levantaria um profeta igual Moisés. É disso que Deus está falando. Quando Deus fala para você falar do passado, não é para você virar uma viúva do passado ou alguém que tem nostalgia do passado, mas Deus está falando, olhe para o passado, para você lembrar que a sua redenção está no futuro, que Cristo um dia vai terminar a obra que Ele começou, porque Ele é fiel para guardar o nosso depósito até o final. Então o estudo da história não é um mero apego ao passado, mas é olhar para o passado para se conscientizar do presente e se lembrar que as aflições dessa vida um dia vão acabar, porque Cristo um dia vai voltar e fará novos céus e nova terra. E é por isso que nós devemos estudar história, e por isso a história nos dará o pano de fundo necessário que nós precisamos para entender o mundo de Deus através das lentes das 7 artes liberais. Ok, era só obrigado. Muito obrigado, gente.
vamos para as perguntas. Um de cada vez, gente, um de cada vez. Primeira pergunta aqui. Eu perguntei no panorama feito, né? Você fez um panorama amplo sobre a visão em relação à história. Onde que entra ali o historicismo e como que a gente percebe qual a influência dele, é bom ou ruim, o que é que ele faz? O historicismo é justamente aquela visão positivista da história, da ideia que a história ela é uma grande linha do tempo em que nós teríamos a capacidade de preencher todos os vazios dela. Igual aquela questão que a tia faz na prova, preenche as lacunas. O historicismo acredita nisso, acredita que é possível você descobrir a verdade histórica. Isso só seria possível se a gente voltasse no tempo, se a gente pegasse uma máquina do tempo e nem assim a gente conseguiria perceber todas as nuances da história. Mas a ideia é basicamente essa, eles acreditavam que se a gente respondesse essas grandes questões, que os grandes documentos oficiais responderiam, a gente resolveria isso, mas não é isso. Não é isso que Deus mostra. Porque, por exemplo, quando Deus escolhe um personagem da história de Israel específico para ilustrar todo um panorama cultural e de comportamento de Israel, ele está fazendo micro-história. Deus é um historiador muito bom, inclusive. João, eu queria pedir para você, se puder, fazer uma lista de livros para pessoas que, às vezes, de repente, querem começar a estudar história a partir dessa perspectiva agora. Esse pedido aconteceu na última classe. Falei que é um pedido muito simples, né? Os 3 anos aí dá para a gente montar uma lista, mas não. Eu vou me esforçar para, pelo menos, fazer aí uma lista dos prolegômenos e primeira parte, pelo menos, para poder ajudar. E aí eu envio no e-mail, vocês cadastraram o e-mail, né, na hora que vocês fazem o check-in, alguma coisa assim. E aí eu envio essa lista, talvez, pro Leonardo, e ele encaminha para todos vocês. E fora isso, também tem minhas redes sociais, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. Tira uma foto na livraria e fala, esse livro é bom? Às vezes acontece isso, pode fazer, não tem problema não. Próxima pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Assim, considerando que a nossa universidade ela está configurada pelo marxismo histórico dialético e que os nossos próprios livros de história, a nossa própria história é construída em cima de reagir, que alternativa você daria para a gente ensinar história nessas outras abordagens sem usar uma própria história que foi construída pelo método materialismo histórico dialético? Essa é uma pergunta interessante. A primeira, uma resposta, é um grande problema que tem uma resposta muito simples. Enquanto nós cristãos não tomarmos os lugares que são nossos por direito nas universidades, a gente não tem nem direito de reclamar. Porque enquanto a gente não entender que somos nós que temos que entrar na universidade, ocupar as cadeiras de metodologia da história, de ciência e mostrar que existe uma visão cristã de mundo, não dá para a gente esperar que uma pessoa que não tem um coração transformado mude o seu jeito de ensinar. Por que ele mudaria se ele vive em pecado, aquele professor que está lá na universidade? Mas porque a gente prefere ficar lá no Facebook criticando e falando, esse petralha, não sei o quê. Agora, uma coisa que eu percebi quando eu fiz história, eu tive muita dificuldade. Eu preciso fazer uma confissão, testemunho, sabe? De ex-bandido, essas coisas assim. Então, eu sou ex-esquerdista. Eu quase me filiei ao PSOL, mas Deus me salvou. Né? Posso ouvir um amém? Aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Porque todo mundo falava do marxismo, do monstro do marxismo que ocupava as salas de aula das universidades. Eu falava, isso não existe na UFRJ. Pelo menos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso não está posta. Até que eu entendi que o marxismo não é aquele marxismo da época da Internacional Comunista, da época de Joseph Stalin. Era um marxismo cultural. Era um marxismo que ele vem de um processo de implosão e não de explosão. E se a gente também não ensinar isso, não tem como eles perceberem isso de uma maneira tão clara, porque lá é disfarçado, eles sabem fazer o que eles fazem, eles foram muito bem treinados para fazer o que eles fazem. E por isso que, por exemplo, eu sempre passo para os meus alunos da 3ª série do médio aquele documentário A Agenda. Passo sempre. Sempre, quando a gente está falando quando a gente chega na década de 70 falando de Guerra Fria, eu passo o documentário Agenda, tem disponível no YouTube, de graça. Então o trabalho ele é mais
mais minucioso. Mas ainda assim eu falo, enquanto nós cristãos não nos levantarmos e ocuparmos espaços, não precisa ser necessariamente na academia, mas ocuparmos todos os espaços que são nossos por direito, nós não vamos ter essa mudança. Não adianta só a gente esperar que o outro faça, aplaudir quando o outro chega. E a gente está fazendo o quê? A gente está se lamentando. A gente está falando, eu sou muito velho, eu sou muito burro, eu sou muito... eu nunca li nada, eu não sei nada, eu não posso falar de nada. Chesterton vai falar para a gente o seguinte, é melhor você fazer mais ou menos e começar a fazer o que precisa ser feito que você não fazer. Começa ruim, depois você vai se aperfeiçoando. Então vai tentando arriscar por aí. Vai tentando. A gente precisa fazer isso. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou me sentindo um pouco perdida aqui no sentido da minha área de atuação, porque eu trabalho com crianças novas mesmo. E aí eu fiquei pensando... Qual idade? 4 a 6. Raramente eu trabalho com criança de 11, mas é difícil, é só quando eu preciso substituir. E aí a minha preocupação, porque esses conteúdos que foram abordados aqui, eles são mais para, eu vejo, fundamental e médio. Teria como eu instruir as minhas crianças de alguma forma para elas irem mais preparadas, porque eu estava até comentando de manhã com a minha colega de trabalho, na outra palestra que a gente estava, que agora a gente está separado, que eu conseguia entender... Sempre consegui entender a ligação de história com literatura e outras matérias, mas eu sei que os alunos das nossas escolas, dos nossos métodos de ensino, têm uma grande dificuldade disso. E de que forma eu poderia... Porque eu percebi que, para mim, pelo menos, para as crianças com que eu trabalho, isso é um pouco... Eu não trabalho esses assuntos porque é bem complexo, mas teria como eu preparar elas na história para chegarem lá entendendo essa... Você usa material de educação infantil na sua escola? Tem material didático? Ou são materiais avulsos que vocês preparam? É porque, assim, na verdade, eu não sou professora de escola. A gente trabalha em uma fundação com comunidades, mas auxílio e reforço escolar, essas coisas. Geralmente essas crianças têm um material didático, né? Sim, e a gente prepara também o nosso material de forma que a gente acha que dá para suprir aquilo. Primeira dica. Pega aquele material didático bonito que eles fazem de natureza e sociedade, aí arranca página por página e forra a gaiola do teu passarinho. Depois que você fizer isso, você já encontrou uma boa utilização para aquilo. Por que você acha isso tão impossível de aplicar com crianças? Porque todo mundo disse que aquelas crianças elas são tão ruinzinhas que elas não conseguem aprender nada. Porque quando vão ensinar história e geografia para elas, porque história e geografia a gente ensina desde o início, ensinam quem é você, quantos cômodos tem na sua casa. A sua casa é feita de A, concreto, B, pau a pique, C, É por isso que sua criança teria dificuldade se você começasse a falar sobre os grandes nomes da história do Brasil. Eu desenvolvi o material do primeiro ano do ensino fundamental da minha escola. E aí o primeiro choque que o pessoal teve foi, eles não aprendem isso no primeiro ano. Eu falei, tá bom, me dá um livro aí de primeiro ano. Aí me deram 3. Todos eles levavam um ano inteiro para explicar o que eu botei em um capítulo. Por quê? Porque eles subestimam a capacidade intelectual das crianças. E não é à toa que os nossos alunos terminam, como saiu uma estatística no início da semana, dizendo que alunos formados no ensino médio saem com capacidade cognitiva de alunos do ensino fundamental. Ou pior, 96% dos alunos que concluem o ensino médio têm uma capacidade interpretativa semelhante a alunos de terceiro ano do ensino fundamental. Isso não é por acaso. Agora, como eu mudo isso dentro da nossa realidade de educação infantil? Apresente para ele as grandes histórias. E como eu apresento ele para as grandes histórias? Com um livro? Não, com livros, com histórias. Conte histórias. Hoje a gente tem eu acho que é uma bênção mesmo de pessoas que adaptaram os grandes clássicos na linguagem mais fácil possível. Usa esses clássicos. Ou, se não tiver, leia você e mastigue você mesmo e alimente os seus alunos. Eu acho que nesse aspecto eles ainda precisam disso. Então, como é que eu falo sobre esse contexto histórico? Mostrem para eles, porque você está falando de virtudes, as virtudes já estão presentes ali. Então, mostre essas virtudes a partir de pessoas. Olha, tá vendo esse fulano de tal aqui? Ele fez isso, e ele foi bem sucedido.
E existem coisas que não são só sobre o que nós fazemos. Tem coisas que são promessas bíblicas. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue o teu dia na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, é esse tipo de coisa. É assim que você vai ensinar a história para o seu aluno. Não pensando que você vai ensinar para ele o que é identidade, quem é ele. Porque isso é uma coisa que já está intrínseca na história. Então, não tenha medo de desenvolver conteúdo. Vá além dos conteúdos básicos. A BNCC ela foi feita para ser superada. Ela não foi feita para ser seguida. Inclusive, eu discuti uma vez com 2 professoras em uma mesa de um aniversário. E a gente estava falando sobre material didático, que a gente pega o material didático da escola e é simplesmente horrível. É horrível mesmo. É horrível mesmo. E a gente só tem essa opção, superar o conteúdo, superar o currículo. Se a gente é obrigado a cumprir esse currículo, a gente supera ele. Cumpre e supera. O trabalho é dobrado, mas não parece que Deus tenha nos chamado para algo tão fácil. Mais alguma pergunta? Não só de história, porque na verdade se a gente carece de material didático, então na verdade o ideal seria ter autores cristãos que pudessem construir livros que fossem adequados não só para a questão da idade, quanto para a questão dos conteúdos em si. Então... É verdade, a gente não tem material. Muitas pessoas me perguntaram assim, o que você faz na sua escola? Falei, eu adoto qualquer livro. Não qualquer livro de qualidade. Eu adoto qualquer livro no sentido de que eu tenho que fazer a seleção dos melhores livros que existem no mercado, adquiri-los e superá-los o tempo todo. Porque hoje, na nossa sociedade, a gente vive uma cultura do livro didático. Se você chegar para um pai numa escola e falar assim, não, nossa escola não tem livro didático, ele vai falar, então, eu esqueci que minha cachorra está doente, eu vou dar um pulo lá em casa. O cara vai embora, nunca mais volta na tua escola. Porque ele acha que o fato de você não ter material didático significa que você é fraco. Então, o que a gente faz? Deixa ele comprar o livro didático. Só não usa, entendeu? Mentira, pais. A gente usa sim os livros didáticos, ok? Agora que eu vi que estava sendo gravado. Mas, basicamente, a gente fala isso para os pais lá. Não é que a gente não use o livro. O livro está ali dispondo os conteúdos para nós. Isso é ótimo, geralmente os livros são bem pensados nesse sentido. Mas a gente sempre fala para os pais, nós não nos detemos a livro didático. Primeiro que nós não montamos... Isso aqui, eu brigo com os meus professores e vou brigar com vocês também. Não sei, porque eu quero. Eu vou brigar com vocês. Não montem aula baseada em livro didático. Quem usa livro didático é aluno. Professor utiliza bibliografia. Tá? Professor não usa livro didático para montar a aula. Professor usa bibliografia. Então, se você dá aula de história e você vai dar aula sobre Brasil Colônia e os aspectos econômicos e sociais do Brasil Colônia, você vai pegar todos os caras que escreveram sobre isso e ler. E não ler o teu livro didático, porque quem lê livro didático é aluno. Se você pretende ser um professor de qualidade, você tem que fazer isso. Dá trabalho? Dá, mas você não foi chamado para fazer qualquer coisa. Você foi chamado para servir com excelência no reino. Então faça direito, porque não fazer direito é pecado. Entendeu? Outra pergunta. Existe uma taxonomia de ordem de pensamento, né? Descrever, reconhecer, lembrar são considerados inferiores, analisar, criar são superiores. No currículo da escola cristã, vou perguntar especificamente história porque é o que tu leciona, mas se souber de outro também fica à vontade. Enquanto se estuda cronologicamente as artes liberais, quantas vezes ao longo do currículo escolar, desde a educação infantil até o ensino médio, o aluno vê a história toda no reconhecer, e depois no aprofundar e, quem sabe, por último, no revisar? Você quer saber na minha escola ou numa escola geral? Se você puder dar as duas situações, melhor ainda. Na minha escola, eles veem a história geral 3 vezes. Eles veem totalmente, né? Falando totalmente. Eles veem no Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Geralmente, numa escola normal, é Fundamental 2 e Médio. Por que eu optei por isso? Porque não existe você entender história sem entender o contexto mundial que aquilo está proposto. Tá? Porque geralmente qualquer livro de primeiro a quinto ano vai trabalhar só a história do Brasil a partir do 4º e falando bem en passant de um monte de detalhes não tão importantes. Então a gente trabalha a história do Brasil. O meu material, por exemplo, do primeiro ano, ele é todo sobre a história do Brasil.
E aí, quando a gente entra no segundo ano, a gente entra em Antiguidade, terceiro ano a gente entra em Idade Média, quarto e quinto ano a gente entra em Idade Moderna e Idade Contemporânea, e ao mesmo tempo entra em Brasil, porque Brasil cronologicamente está localizado na Idade Moderna, em 1500, porque a modernidade começa em 1453 com a queda de Constantinopla. Então a gente vai no quarto ano, começa, e quinto ano termina tudo. História do mundo, história do Brasil. No sexto ano volta do início. Volta a antiguidade, crescente fértil, todas essas coisas. Essa história de decorar é ruim, ela é entre aspas. É lógico que o aluno tem que ter um pensamento crítico, mas eu não consigo ter um pensamento crítico sobre a data da Revolução Francesa. A data da Revolução Francesa é 1789. Não existe entender 1789. É gravar 1789. Então você decorou aquilo. Que as pessoas ficam, não, porque não pode ser decoreba, né? Hoje é palavrão, é um palavrão utilizado na nossa escola. Não, porque essa escola é muito... Quando eu exijo tabuada na minha escola, né? Eles compram tabuada. Aí a mãe chegou assim e falou assim, eu acho desnecessária essa tabuada. Aí eu falei assim, mãe, por pessoas como você, é que meu aluno que está no ensino médio hoje não sabe fazer conta com vírgula. Por pessoas igual a senhora que acha tabuada desnecessária. E quando ele tem que fazer estequiometria na química, ele chora. Porque ele não sabe o quê? Tabuada. Ele não sabe as regras básicas da tabuada. A culpa é de pessoas como você, mãe. Aí ela fica um pouco chateada. Mas passe, sempre passe. Sempre passe. Eu não sei se eu tenho mais tempo. Também não sei se tem mais pergunta. Oi? Fala da escola. Então, nós somos uma escola que começa nos 3 anos de idade, vai até os 17, então nós temos todos os estágios da educação clássica, gramática, lógica e retórica. Esse ano nós estamos com algo de 260 alunos. É um desafio porque nós estamos localizados em um lugar pobre do Rio de Janeiro. É o que a gente chama de Baixada Fluminense, que são as cidades mais pobres do estado, né? Não tão as mais pobres, mas entre as mais pobres. E mais do que isso, a gente não está só localizado numa cidade pobre, mas num bairro pobre da cidade pobre. Aí todo mundo já me pergunta assim, então, para ter um colégio desse, latim, lógica, história da arte, francês, aula de sociologia em inglês, história da arte em inglês, a mensalidade é 2.000 e... Não é 2.000 e... É bem abaixo disso. Bem abaixo disso. Porque não dá para a gente, numa realidade econômica que a gente se encontra, cobrar o que seria até justo, né? Na quantidade de tempos que a gente oferece e tudo mais. Mas a gente sabe que nós estamos servindo também uma comunidade. Então, serviço significa se abnegar. E nossa abnegação, de uma certa forma, é financeira também. Lógico, não é que eu não estou querendo aqui vender a imagem da Madre Teresa, de que não é nada disso. Mas a gente tem dificuldades, principalmente por causa da nossa legislação. Vocês sabem que no Brasil, caso um aluno se matricule e não pague o resto do ano inteiro, você não pode mandar esse aluno embora, você tem que continuar com o aluno dentro da escola. Ou seja, alguns pais se aproveitam disso para fazer exatamente esse processo. A gente tem casos de pais que, cada ano, seu filho está em cada escola, porque ele fica devendo cada escola da região, até o aluno se formar, e você não pode reter documento, porque isso é contra a lei. Então, a gente tem esses casos, e aí, para você recorrer na justiça, enfim, vocês entendem, né? É uma dificuldade, mas, como eu disse aqui, Deus não nos chamou para nada que é fácil. Eu quero que vocês entendam que, se dentro de vocês forem lançadas as sementes da educação cristã clássica, estão saindo daqui os pioneiros do Brasil. Não estão saindo daqui quaisquer pessoas. Eu falava isso com a Roseli. É um evento de um tamanho sem igual no Brasil, porque a educação cristã clássica não existe no Brasil. Ela existe pontualmente no Brasil. Ela existe em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Ela existe agora, esse ano, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Acho que é Marechal Floriano, no Piauí. Em Franca, em São Paulo. Não tem nada em Franca. E são esses lugares. São esses lugares.
A educação cristã clássica precisa existir, precisa acontecer no Brasil. E se cada um de vocês se comprometerem a fazer isso nas suas escolas, salas de aula, abrindo outras escolas, a gente finalmente vai ver uma transformação. Eu falava isso ontem no nosso jantar, do exemplo que eu sempre uso com a minha equipe, do rei Josias. Quem era o rei Josias? Rei Josias foi o rei mais novo da história da humanidade. Não se existe, pelo menos, nenhum relato de um rei mais novo. Com 8 anos de idade ele tem que assumir porque o pai dele morre e o pai e o avô eram 2 que não valiam nada. O que acontece? Os 2 negligenciam a palavra de Deus. Josias começa a ser orientado por tutores na palavra de Deus, se converte aos 8 anos e a partir dos 8 anos até os 16 começa uma reforma de tamanho sem igual em Israel, transformando todas as relações sociais, políticas, econômicas e de política internacional, porque o Egito volta a se aproximar de Judá, Israel se aproxima de Judá também, todo o contexto geográfico, geopolítico muda e mais do que isso, Israel vive um avivamento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é recolocada no centro, as pessoas passam mais de 6 horas em pé ouvindo a leitura da palavra de Deus. Por quê? Quando ele tinha 8 anos de idade, pessoas fiéis à palavra de Deus ensinaram a ele. Os próximos Josias podem estar na sala de aula de vocês. E se vocês não forem fiéis à palavra de Deus, vocês são os responsáveis da nossa história continuar vivendo um avivamento. Porque a história do Brasil tem 519 anos e a gente ainda não viveu um avivamento sequer aqui. Então pode estar na mão de vocês os próximos reis Josias que vão transformar essa sociedade. Entendem isso? Isso precisa ser inspirador para vocês. Dúvida? Pergunta? Oi, boa tarde. Boa tarde. Pelo que eu pude absorver aqui das palestras, a educação clássica cristã, ela vem de uma leitura do que havia na educação clássica grega, mais ou menos, né? E aí Agostinho traz essa leitura com a visão cristã. Como você citou na sua palestra, a nossa herança hoje é judaico-cristã, ok? Então, dentro dessa proposta de educação clássica cristã, além dos conteúdos que já foram apresentados aqui, né, de lógica, retórica, você falou que na escola que você trabalha tem latim também, o que vem de herança que vocês podem trazer de conteúdo da herança cultural judaica, já que ela também faz parte da nossa realidade cristã histórica? Quando a gente fala de uma herança judaico-cristã, a gente não está necessariamente tratando isso como 2 coisas separadas, né? Também não estou entrando aqui na discussão teológica se Israel é a igreja, se a igreja é nada disso. Essa fica para o pastor de vocês perguntarem qual é a continuidade aí das alianças. Mas o que eu estou falando é que quando a gente fala de uma herança judaico-cristã, a gente está tratando de 2 aspectos importantes, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É porque as regras do Antigo Testamento, é porque a gente entende a Bíblia como um todo e ela é importante como um todo, desde o seu princípio até o seu fim. E por isso ela é judaico-cristã, porque a gente sabe que sem essa herança judaica não poderia haver um cristianismo. Algumas pessoas vão falar, não, o judaísmo real é o cristianismo. Não é nem essa discussão, mas a discussão é que essa herança judaica dos 10 mandamentos, do Talmud, de todas essas coisas, dos provérbios de Salomão, dos salmos, são importantíssimas para uma cultura cristã, né? Cristo passa a ser o viés de toda a história bíblica, mas mais do que isso, Paulo faz questão de diversas vezes citar salmos, os próprios evangelistas citam alguns profetas, para mostrar que, de fato, Cristo é o cumprimento dessa herança judaica que nós temos. Tanto que Jesus cresce, vive e morre como um judeu, né? Você não vê um romano morrendo crucificado. Os judeus morrem crucificados. Então, Jesus vive como um judeu.
enfim, essa é a ideia de uma cultura judaico-cristã. Não é porque a gente faz um bar mitzvah, né, com as crianças com 13 anos lá e quebra prato, ou deixa aquele... Nada disso. A gente só aproveita do que o judaísmo nos deu de herança para a formação do cristianismo. Na verdade, é mais ou menos isso, né? Próxima pergunta. Acabou? Não? Foi? Então, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham compreendido tudo e é um prazer poder servi-los. Deus abençoe.